Aos 30 anos de idade, Salá gerou Éber. Após o nascimento de Éber, ele viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Olá a todos. É ótimo estarmos aqui para mais um mergulho profundo nas Escrituras. Exatamente. E hoje vamos focar-nos num texto que, à primeira vista, parece super árido. Gênesis capítulo 11, versículos 14 e 15. Pois, as famosas e temidas genealogias. Sim, essas mesmo. Imaginemos o que seria viver o suficiente para ver os nossos netos, trinetos, tetranetos a nascerem, a crescerem e, de forma quase trágica, a morrerem muito antes de nós. É uma perspectiva impressionante, de facto. Viver 4 ou 5 séculos é ser uma testemunha ocular gigante. É, não é? E essa foi a realidade absoluta de um homem descrito neste pequeno trecho. O texto diz apenas o seguinte: aos 30 anos, Salá gerou Éber. E depois, Salá viveu mais 403 anos. E teve outros filhos e filhas. Quer dizer, para quem procura a ação, a travessia do Mar Vermelho, ou as histórias do rei David. Exato. Essas linhas parecem uma lista telefónica antiga. Não têm qualquer impacto prático aparente. Parecem mesmo só um compasso de espera, uma seca autêntica de se ler. Mas a nossa missão neste mergulho profundo é provar que não há páginas descartáveis na Bíblia. Vamos dissecar estes dois versículos e mostrar a urgência divina que está aqui escondida. Claro, porque há aqui um ritmo teológico fascinante. A identidade de um povo começa a ser forjada exatamente aqui. E para suportar esta análise, trazemos um peso pesado de perspectivas históricas, não é? Sem dúvida. Vamos basear-nos no texto bíblico de Moisés, mas vamos cruzar tudo isto com as notas de John Wesley no Antigo Testamento, as famosas Institutas de João Calvino, Muito densas, por sinal. muito densas, sim, e ainda a perspectiva estrutural da Ellen G. White no livro Patriarcas e Profetas. Portanto, temos as ferramentas todas. O que eu proponho, repara, é olharmos para esta genealogia não como uma lista parada, mas tipo uma corrida de estafetas de alta velocidade, onde o destino final já está traçado pelo Criador. Eu gosto muito dessa imagem. E para percebermos como o testemunho passa de mão em mão, temos de olhar para o motor do texto, o verbo hebraico original que está por trás disto tudo. Pois, as palavras não foram escolhidas por acaso. Nunca são. O verbo central aqui, que funciona quase como o batimento cardíaco da genealogia, é o verbo hebraico yalad. Que traduzido significa exatamente o quê? A tradução primária é gerar ou dar à luz. Mas o segredo, a tal urgência narrativa, está na forma como ele é conjugado. Lá vem a gramática complicada. É um bocadinho, mas ajuda imenso. O verbo está no cal imperfeito. Certo, vamos tentar traduzir isso para quem nos ouve, não é? Porque nem todos nós passamos os dias a estudar línguas mortas. A ideia inicial é que gerar um filho é uma ação terminada, ponto final. Pois, o assunto ficava arrumado. Mas o imperfeito no hebraico expressa precisamente o oposto. Expressa uma ação em desenvolvimento que está incompleta ou que estabelece um efeito contínuo. Ou seja, não é um ponto final, é uma porta aberta. É isso mesmo. O eco desse nascimento se propaga-se. Quando diz que Salá gerou Éber, a gramática mostra que isto cria uma continuidade imediata. O texto empurra-nos compulsivamente para a frente, em cascata. Uau! Isso ajuda imenso a perceber a mecânica do texto. Mas levanta outra questão lógica. Se o verbo empurra para a frente, por que é que o relato é tão repetitivo? Telegráfico, quase. Sim, é sempre o nome, a idade em que foi pai, o filho, os anos de vida. Fica a faltar a riqueza narrativa. Se isto é assim tão vital, por que não contar a história completa das vidas destes homens? Porque o autor está a usar um filtro rigoroso de forma intencional. Quer dizer, durante estes séculos havia impérios a nascer, guerras, cidades a serem construídas. E a Bíblia ignora isso tudo por completo. Ignora totalmente, porque o foco é restrito e puramente teológico. O John Wesley diz mesmo que o Espírito Santo parece ter pressa de chegar a Abraão. A pressa. Lá está a nossa corrida de estafetas. A câmara do realizador faz um movimento rapidíssimo porque não interessa o que o corredor comeu ao pequeno almoço. Exato, interessa o momento em que a mão dele entrega o testemunho ao próximo corredor. A linhagem do Messias precisa de atravessar aquele oceano de tempo. Mas espera, se há tanta pressa em chegar a Abraão, a câmara para subitamente em Salá e Éber. Tem de haver um motivo profundo para isso. E há. O que é fascinante aqui é que
Eles representam uma viragem monumental na construção da identidade espiritual. E como sempre no Antigo Testamento, a resposta está no significado dos nomes. Os nomes são quase sempre proféticos, certo? Exato. Salah, que no original é Shelah, vem da raiz Shalach, e esta raiz significa enviado ou lançado. Lançado. Funciona quase como um chamamento, tipo um mensageiro. Precisamente, é a raiz usada para mensageiros divinos. Ou seja, no próprio nome de Salah, a linhagem já está a ser atirada para a frente. Como uma flecha atirada para o futuro. Mas o filho dele, o Eber, acho que é aí que a coisa se torna tectónica. Tectónica é a palavra perfeita. Eber deriva da raiz Abar, que significa literalmente atravessar, ou aquele que vem do outro lado. E é daí que vem a palavra hebreu, não é? A palavra ivri. É daí mesmo. E repara no impacto histórico disto. Eber é bisneto de Sem e trisavô de Abraão. A identidade hebraica nasce aqui. Muito antes do Monte Sinai. Sim, antes de haver uma lei ou até antes de conquistarem a Terra Prometida. O povo de Deus ganhou o nome na sala de partos de Salah. Isso significa que a identidade deles precede a geografia e a legislação. Eles não são o povo de Deus porque têm um país no Médio Oriente. Pois não. Eles são os hebreus os que atravessam, porque a identidade deles é de peregrinos. Estão em marcha contínua. Sabem que não pertencem a este lado. É uma identidade incrível, escondida num nome que, pronto, lemos a correr. Mas Eber não deixou só o nome, pois não? Não, Eber foi uma anomalia em todos os sentidos, o que nos remete para aquela questão de viver tempo suficiente para ver os bisnetos a morrer de velhos. Eber viveu 464 anos. 464. Num capítulo onde as idades estão a cair a pique. Exatamente. O pai dele viveu 433. Depois de Eber começam a cair para os 200, depois 100 e tal. Eber quebra completamente a curva. Se voltarmos à corrida de estafetas, ele não entregou só o testemunho e foi para a bancada ver. Ele continua a correr lado a lado com eles. Logisticamente, a matemática prova que ele sobreviveu tempo suficiente para ser contemporâneo de Abraão, Isaque e, quiçá, Jacó. Isso fazia dele uma autêntica biblioteca viva. E John Wesley vê nisto não só uma anomalia genética, mas uma recompensa direta de Deus, certo? Certo. Wesley defende que esta longevidade prolongada foi um prémio pela fidelidade dele, numa época muito sombria. Porque estávamos ali na altura da ascensão da Torre de Babel, a primeira grande apostasia da humanidade, com Nimrod. Exato. Uma rebelião global. A humanidade juntou-se toda para construir um monumento ao ego humano. E Eber terá recusado participar nisso. Ele opôs-se à rebelião. E essa recusa teve um impacto gigantesco até na forma como nós falamos, na linguagem. Sem dúvida. O castigo divino para Babel foi a confusão das línguas. A humanidade teve de se dispersar porque deixaram de se entender. Mas como Eber se manteve fiel na sua tenda, O julgamento não caiu sobre ele. A tradição sustenta que a língua pré-Babel, a linguagem original, foi mantida pura na família de Eber. Daí ser conhecida como o hebraico. ou seja, o hebraico não é só uma língua antiga, foi um mecanismo de segurança que Deus usou. Wesley chama-lhe mesmo um sinal especial do favor de Deus. Porque a linguagem carrega a visão do mundo. Mantendo o hebraico puro, Eber garantiu que conceitos como a criação, o dilúvio ou a promessa de um Salvador chegassem intactos a Abraão. Sem a contaminação das filosofias pagãs que nasceram em Babel. Isso é fascinante, mas este reduto de fidelidade exigia um controlo gigantesco do tempo, porque vimos que Eber foi a exceção. A regra geral era as vidas encurtarem drasticamente. E Wesley tem uma tese muito pragmática sobre o porquê desse encurtamento. Ele via isto não só como um efeito biológico pós-diluviano, mas como uma ordem expressa de Deus. Uma ordem de misericórdia, dirias. Sim, pensa na logística da coisa. Antes do dilúvio, os homens viviam 900 anos. Homens com corações maus, a viverem quase um milénio. Têm muito tempo para aperfeiçoar esquemas de opressão e violência. Exatamente. A Terra encheu-se de violência muito rápido. Ao encurtar a vida, Deus está essencialmente a aplicar um limite de velocidade moral à humanidade. Um limite de velocidade moral. E se liga perfeitamente ao que o João Calvino defende nas Institutas quando fala da governação do tempo, não é? O Calvino era implacável contra aquela ideia deísta do Deus relojoeiro. Aquela ideia de que Deus deu corda ao universo e depois afastou-se. E deixou as genealogias ao sabor da biologia cega. Calvino recusa isso.
Totalmente. Ele diz que a providência de Deus é atual e eficaz, universal e particular. Ou seja, o facto de Salah viver exatamente 433 anos foi milimetricamente calculado por Deus. É matemática da salvação. Os limites da vida são movidos com precisão cirúrgica para garantir que a narrativa do resgate humano não se perca. Deus não confia ao acaso. O que é exatamente a mesma premissa que Ellen G. White explora no Patriarcas e Profetas. Ela vai mais longe até. Ela combate fortemente a ideia de que somos um produto não guiado da evolução e insiste que não viemos de micróbios ou moluscos. A genealogia remonta diretamente ao grande Criador. Nós estamos a ver o movimento visível da providência através da história humana. Quando lemos que fulano gerou Cicrano, estamos a ver os golpes de Deus contra o acaso. O fio condutor da promessa feita lá no Éden esticou-se durante séculos. E através de homens aparentemente vulgares, nunca chegou a quebrar. Há um conforto imenso nisto. Para Deus, os séculos não são borrões anónimos. Ele tem um registro íntimo de cada batimento cardíaco daqueles patriarcas. E o mais bonito é que o propósito vital deles só alcançou a sua plenitude milhares de anos depois em Cristo. E isso é a ponte para quem nos ouve hoje. Porque nós temos uma tendência enorme para o cinismo, para acharmos a nossa vida completamente banal. Pois achamos que se o nosso nome não está num livro de história ou se não temos milhares de seguidores, não fazemos parte do plano cósmico. Essa é a ilusão da modernidade. Muitos dos nomes desta genealogia não fizeram discursos épicos ou abriram mares, apenas viveram. Mas a sua fidelidade silenciosa salvou a humanidade. Foi o veículo do resgate. A coragem de Éber de não adotar a rebelião popular à sua volta preservou a verdade num tempo de escuridão total. O que nos deixa com a pergunta final, para a reflexão de quem nos escuta. A grande corrida de estafetas chegou até nós. E agora? Como é que estamos a correr a nossa etapa? Estamos a preservar a identidade de peregrinos, de hebreus, que não se deixam corromper pela cultura? Ou estamos ali a ajudar a construir a Torre de Babel deste século? As nossas atitudes íntegras no local de trabalho, aquela decisão moral silenciosa que ninguém aplaude. Tudo isso são elos da corrente, exato. E para terminar, deixo um pensamento provocador. Lembram-se das aulas da escola bíblica, quando os professores lutavam para ler em voz alta aquelas imensas genealogias com nomes difíceis? E nós quase sorríamos achando que Deus estava só ali a gastar espaço nas páginas. Exato! Mas o convite de hoje é inverter essa perspectiva. E se a nossa rotina anónima hoje, a nossa escolha não aplaudida de confiar em Deus perante a dificuldade, for exatamente aquela ferramenta atual e eficaz que o Calvino descrevia? A providência a agir agora. Sim, talvez aquilo que achamos ser apenas uma vida banal de espera seja o elo inquebrável que Deus vai usar para abençoar gerações que ainda nem respiraram. A estafeta está nas nossas mãos. Até ao próximo mergulho profundo.